Hoje eu quero bater um papo com você sobre a forma que eu considero mais fácil de um profissional liberal, principalmente, mudar o seu patamar financeiro, que é exatamente ele parar de vender a sua hora. Porque é muito comum, quando você conversa com clientes que são profissionais liberais, médicos como um todo, dentistas, profissionais da área da saúde, enfim, é muito comum você ver esses profissionais cobrando um valor por hora ou por um atendimento avulso, algo nesse sentido. E a ideia de gravar esse vídeo veio hoje, é de uma consultoria que eu fiz com um cliente, tá? Que é psicólogo, e ele está com muita dificuldade em aumentar os ganhos dele financeiro, exatamente porque ele vende a hora. Então ele cobra, exemplo, R$200 por consulta, tá? Cara, se você cobra R$200 por consulta e faz em média 4 consultas com o paciente no mês, esse paciente ele te dá R$800. Só que qual o problema disso? O problema é que o seu tempo, a sua hora, ela termina. E só tem agenda cheia, e só quer ter agenda cheia quem nunca teve. Então eu sempre falo isso, cara. Quando a pessoa vem de hora e ela quer lotar a agenda, ela só quer fazer isso uma vez. Porque depois que ela faz, ela quer fazer o caminho inverso. Só que aí ele tem dificuldade de elevar o ticket, né? Cobrar mais caro. Conversando com ele, eu falei assim, mano, hoje você faz até um bom volume de vendas, só que como você vende a tua hora, tu fica cansado e você tem um limite. Então, por exemplo, ele falou que é muito comum as pessoas preferirem o horário noturno para atendimento. E o horário noturno é reduzido. Então, às vezes, ele trabalha até bem tarde, tá? Para conseguir atender todos os clientes. E, pelo que ele falou, a receita aumenta, só que atinge um certo platô. E eu virei para ele e falei, cara, o seu ticket médio está baixo por consulta, porque como você vende consulta, como você vende a sua hora, acaba que você não pode crescer tanto o ticket, porque as pessoas não vão conseguir te pagar com facilidade, mas o principal, elas vão te comparar a outros psicólogos que prestam o mesmo tipo de serviço, e você vai ser o preço mais caro. Não tem problema você ser o preço mais caro se você tiver um posicionamento forte de conteúdo, de rede social, que não é o caso dele. Ele é um cara muito de bastidor, faz anúncio no Google para gerar cliente, mas em rede social, Instagram, ele quase não aparece. Então, conversando com ele, eu falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa estratégia aqui para você parar de vender sua hora e começar a vender projetos, começar a vender o resultado desejado pelo seu cliente. Por quê? Quando você vende a sua hora, você primeiro é visto como mais um. Então as pessoas comparam o seu preço ao preço que outro psicólogo vai cobrar, outro nutricionista vai cobrar, etc. Segundo, que para você ganhar muito dinheiro, você precisa vender muitas horas. Logo, você vai ter que trabalhar muito para atingir um bom resultado, beleza? E aí, como o seu preço é baixo, você fica na eterna corrida dos ratos. Aí, com esse cliente hoje, eu contei para ele uma história de uma cliente que eu atendi há muito tempo atrás, é uma Nutri, tá? Que ela cobrava, se eu não me engano, 400 ou 500 reais na consulta. Pelo que ela me falou na época, ela disse para mim o seguinte, Willy, eu cobro em média 400, 500 reais, tenho uma agenda lotada, tipo, ela literalmente atendia de 8 da manhã até as 9 da noite, todos os dias, só que ela tem uma equipe que está com ela. A agenda da equipe é vazia, porque os clientes querem ser atendidos por ela, que é a dona do espaço. Então ela trabalha muito, a equipe que ela contrata trabalha pouco, e ela se sentia na época escrava do próprio negócio. Sendo que os pacientes dela não queriam ser atendidos por outra pessoa, porque entendiam que o trabalho de Nutri era personalíssimo. Então ela dava um bom atendimento, com isso ela consequentemente tinha uma retenção maior de cliente, e o cliente achava que só ela podia fazer aquele trabalho. Aí eu virei para ela e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar um projeto. Ao invés de você vender a sua hora, vamos criar um projeto que atenda às necessidades do teu cliente ideal, e aí a gente envelopa esse projeto, sendo que você vai participar dele, só que com um volume de consultas muito menor. E aí o que a gente fez com ela? A gente pegou a consulta dela, que era 400 ou 500 reais na época, e vendeu um projeto de 6 meses por 5 mil reais. Tá? E aí o que a pessoa tinha de entregável dentro desses 5 mil reais? Ela tinha 2 consultas por mês, de 15 em 15 dias, então eram 12 consultas ao longo do período, tá? Só que vai entrar aí o detalhe, ela não fazia as 12 consultas, ela fazia a primeira e a última.
As 10 consultas do meio, quem fazia era a equipe dela. Ela também poderia, ao invés de vender consultas quinzenais, poderia ser mensal, tá? Poderiam ser 6 consultas, mas no começo ela queria fazer o teste de 15 em 15. Atualmente ela vende consulta mensal, então é o mesmo plano por R$ 5.000, acho que até aumentou um pouquinho agora, mas enfim, ela tá com metade das consultas, então é muito mais fácil gerenciar a agenda dela de tempo. E aí ela participa da primeira consulta e da última. As 10 é com o time dela. E dentro desse projeto, ela começou a vender para as clientes dela o resultado final. Por exemplo, as clientes que procuravam ela queriam normalmente perder algo em torno de 20 quilos. Então o foco dela eram mulheres que queriam perder acima de 20 quilos. Ela é uma nutri, tá? Queria perder acima de 20 quilos. Então a gente fez a seguinte promessa dentro do projeto, que a cliente ia perder no mínimo 20 quilos em 6 meses. Se ela não perdesse os 20 quilos em 6 meses, essa minha cliente devolvia o dobro do que a cliente pagou para ela. Aí você fala, Willy, mas ela é maluca. Como que ela vai conseguir prometer isso? Não tem como prometer. Claro que tem. Porque no caso da Nutri, o que acontece? Ela passava dieta e para garantia valer, a cliente tinha que enviar para ela todo dia foto de café da manhã, almoço e janta. Porque pelo que ela me falou, é matemático. Se a cliente tomar os suplementos que tem que tomar e todo dia tomar café da manhã, almoço e janta da forma correta, ela consegue perder os 20 quilos em até menos do que 6 meses, tá? E o que ela disse é o seguinte, Willy, se a cliente, porventura, não conseguir perder, é porque ela sabe que ela falhou, que ela comeu docinho onde não podia, então ela, esse tempo todo, nunca teve nenhum tipo de cancelamento ou estorno por conta dessa garantia. Porque as clientes se sentiam motivadas e aquelas que realmente faziam tudo o que tinha que ser feito, tinham resultado. Quem não conseguia, por algum motivo, seguir a dieta toda e perder os 20 quilos, entendia que foi falha própria e não cobrava a garantia, porque a garantia em contrato era condicional. Era necessário as fotos para comprovar que a cliente fez tudo, tá? Então essa é uma forma muito legal de você parar de vender sua hora. É só você criar um produto, criar uma oferta que você entregue o resultado final desejado pelo seu cliente. Aí você fala para mim, Willy, esse cliente hoje falou, Willy, mas eu sou psicólogo. O psicólogo, ele não pode vender um projeto porque eu não sei quanto tempo que a pessoa fica comigo. Eu falei para ele, cara, cria então um produto de 6 meses de acompanhamento, cara. Vende 6 meses de... Aí você cria um nome bacana, um nome que retrate o que vai acontecer com a pessoa nesses 6 meses e vende para ela. Que aí tem várias formas de você fazer isso ficar até mais fácil. Porque o psicólogo, ele cobra por sessão, né? Então, num mês, por exemplo, de 4 semanas, ele vai cobrar ali R$ 800. Quando você vende um projeto como esse que eu te falei, você pode parcelar em 12 vezes. Então, um projeto de 5 mil parcelado no PagSeguro, Mercado Pago ou Infinity Pay, fica aproximadamente 12 parcelas de R$ 500. Entram os jurinhos ali que quem paga é o cliente. Então, fica mais barato para quem faz, para o cliente, fechar com ele, porque o valor mensal é menor. Muitas vezes é mais importante o valor mensal que você paga para algo do que o próprio valor em si. Às vezes, você pagar 12 de 500 é mais barato do que você pagar todo mês R$ 800 por 6 meses. Tá? Então, pensa comigo aqui o seguinte. Imagina que você quer parar de vender sua hora. Tá? O que você tem que pensar? O teu cliente, ele não está preocupado com o teu processo. Ele está preocupado com o resultado que ele vai ter. Beleza? Então imagina assim comigo, cara. Se você entrega um resultado mais rápido do que ficar, por exemplo, Billy, não, o meu processo tem que ficar durante 1 ano de acompanhamento. Cara, tenta criar uma estratégia de produto que você entregue 1 ano de resultado em 6 meses ou menos. Por quê? Porque quanto mais rápido você entrega algo para o seu cliente, aos olhos dele, melhor você é. E se você é melhor, você consegue cobrar mais caro. Entende? Então a lógica é muito essa. Para de vender hora, para de vender coisa avulsa. O mercado não está preocupado se você estudou pouco,
ou muito, o mercado está preocupado com: será que o fulano, será que o Willy entrega o resultado que ele promete? E aí você tem que provar isso para o cliente. E se o seu produto, se o seu serviço, ele for envelopado como um produto, se ele for envelopado como um projeto que tem data de início e de fim, fica muito mais tangível para quem vai te contratar entender a lógica, sacou? Porque ele pensa assim, cara, se eu vou apresentar para você um projeto, eu vou te mostrar início, meio e fim, tudo que tem que acontecer em cada etapa, e você vai falar assim, caramba, faz sentido o Willy me vender um projeto, não um serviço avulso, porque esse projeto eu sei onde que eu vou estar daqui a 3 meses, 6 meses ou um ano. Você vai ter uma opção de pagamento parcelado em 12, que normalmente quem vende hora não parcela em 12. Repara só, o psicólogo dificilmente ele tem um produto que ele vai parcelar em 12 vezes. Dificilmente. Tudo que ele vai vender, ele vai falar, não, eu não posso parcelar porque eu vendo mensalidade. Junta 6 mensalidades, envelopa isso como algo concreto, como um produto concreto, cara, e vende para o teu cliente parcelado em 12. Ah, mas isso daqui a 6 meses, quando ele for renovar, ele estiver pagando ainda parcela. É um problema do seu cliente. Aí é problema de pagamento dele, tá? Então, assim, só que se você oferece um valor mensal menor, eu te garanto, eu já fiz teste já com vários clientes meus, fica mais fácil o teu cliente comprar de você. Por quê? Porque ele está pagando uma parcela mensal menor, sacou? Então, começa a fazer isso, cara. Começa a parar de vender consulta, parar de vender X hora. Pô, vou dar um outro exemplo. Outro dia, eu fui pedir um orçamento do curso de inglês. Mano, o professor ficou um tempão me explicando quanto que era a hora-aula dele. E aí ele tinha preços de hora-aula diferentes. À noite é que era mais concorrido, era mais caro. À tarde era mais barato. E não sei o que. Mano, eu fiquei sem paciência para conversar com o cara pelo WhatsApp. Porque eu não tô preocupado em entender o processo dele, entender quantos professores que ele tem. Eu estou preocupado em falar inglês fluentemente. E o que eu queria era que ele me mostrasse que, Willy, em tanto tempo, em 1 ano, em 2 anos, o tempo que for, você vai atingir o nível de fluência que você busca. Por exemplo, eu não quero ser o cara que fala, ao menos hoje em dia, tá? O cara que fala inglês desenrolado. Não, eu quero entender conteúdos de fora com mais facilidade do que eu entendo hoje. Então o foco é ouvir podcast, assistir aulas, tá? Que normalmente tem legenda em inglês. Então eu preciso ler um pouquinho, entender melhor um pouquinho, falar é o último nível. Eu não quero agora falar, eu quero consumir coisas. Então, se ele entendesse o que eu precisava, ele podia criar um produto para mim que, cara, eu talvez em 6 meses, 1 ano, com aulas diárias particular, eu conseguisse chegar a esse nível de fluência que eu preciso, que é nível de consumo, não é nível de fala. Entende? Só que eu percebo que tem muito profissional liberal que tem dificuldade de entender o que o cliente precisa comprar. E se você não entende o que o seu cliente precisa comprar, fica muito difícil você ganhar além da sua hora. Aí você fica preso numa rotina de vender horas, sacou? Lembra disso, cara. Quando você vende resultado, normalmente você entrega mais rápido. Quem entrega mais rápido é melhor e quem entrega mais rápido pode cobrar mais caro. Imagina que o cara do inglês vira para mim e fala assim, Willy, você em 12 meses, em 1 ano, você vai atingir a fluência que você está me falando que busca ter. Beleza. Aí vem um outro professor que me oferece um projeto que eu vou ter o dobro de tempo de aula em relação ao primeiro, e que ao invés de levar 1 ano para ficar fluente no nível que eu preciso, eu fique fluente em 6 meses. Tu concorda que esse cara ele vai me poupar 6 meses a mais de estudo? Se ele entrega mais rápido e melhor, ele pode cobrar mais caro. Então, esse segundo profissional, ele vai ter um trabalho em menos tempo com o Willy e ele pode cobrar mais caro, porque ele está poupando o tempo do Willy. Entende a lógica, gente? Então, assim, pensa isso pro teu negócio. Cara, como que eu crio uma oferta que eu pare de vender a hora e eu venda o resultado desejado pelo meu cliente? Foca nisso. Qual é o resultado que o teu cliente procura? O que ele deseja de fato? O teu cliente não está preocupado com o teu produto ou com o teu serviço. Ele está preocupado com as dores dele.
é assim para tudo, sacou? Porque aí você cria uma oferta e essa oferta você mostra sempre um parcelamento em 12 vezes, que eu te garanto que vai ser muito mais fácil você vender, beleza? Então, para encerrar esse vídeo, vamos fazer um pequeno resumo aqui. Primeiro, entenda que você tem que parar de vender hora para você ter um projeto que você entregue mais rápido e que você possa cobrar mais caro. Quem faz isso se destaca, beleza? Sempre que você for fechar projetos, sempre parcele em 12 vezes. Sempre, cara. Willy, eu não tenho maquininha. Você pode vender pela Infinity Pay, Mercado Pago e PagSeguro, por exemplo, que você faz a conta pelo seu celular, não precisa de máquina. Beleza? E pensa assim, qual é o resultado mais importante que o meu cliente quer para a vida dele, dentro do que você vende. Então imagina, qual que é o ponto B? Qual que é o destino que esse cliente está querendo que eu leve ele? Crie um produto focado nesse destino. O meio do caminho, não perde tempo explicando quantas aulas vão ser, duração de aula e o tempo. Cara, a gente quer quanto mais rápido, melhor. E aí, quanto mais rápido você entregar, mais caro você pode cobrar. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, o que você tem que fazer? Encaminha para ao menos um empresário. Um empresário que você conhece, que possa se interessar por esse tipo de conteúdo mais bate-papo, mais informal, que é a forma que eu crio aqui no YouTube e no Spotify. Então, gostou? Encaminha para ele que eu tenho certeza que ele vai curtir também. E não deixa de seguir a gente aqui, o canal. É muito importante para o trabalho continuar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, tamo junto e bora para cima.